Boa noite, saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reunião de oração, vamos orar e vamos interceder. Eu convido você que está em casa a orar conosco, interceder a Deus conosco nessa sexta-feira. Vamos primeiramente adorar o nosso Deus, adentrar a presença do Senhor nosso Deus em adoração, em louvor. Salmo 14 diz: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come o pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Saudamos aqui os nossos irmãos Amauri, a Bruna Ribeiro, que Deus abençoe, o presbítero Fábio, a Kerley Geralda, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós, primeiramente, então, vamos adorar a Deus, invocar a presença de Deus. Como diz o salmista, o insensato é quem diz que não há Deus. Então é um insensato. Aquela pessoa que diz que não há Deus, ou que Deus não existe, ela é insensata, tola. Ela não consegue ter discernimento, compreender coisas simples, como, por exemplo, olhando para as estrelas, para a natureza e saber que existe Deus, que existe um Criador. Então vamos orar adentrando a presença de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós agora nessa reunião de oração invocamos o Teu nome, porque Tu és o único Deus, não há outro Deus além do Senhor. Por isso, meu Pai, assiste-nos agora com a Tua graça, aceita-nos na Tua presença. Ó Deus, ouve a nossa oração, inclina-te, ó Deus, para nós agora com misericórdia. E Deus, atenta para nós, veja-nos, ó Deus, olha para o Teu povo, contempla o Teu povo e visita o Teu povo com graça e com misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos motivos de oração. Temos a Roberta, filha do Vilmar e da Suzy, que está internada em Patrocínio. Ela passou mal na sua gestação, ela que estava com 31 semanas de gestação, e ontem ela deu à luz a um bebezinho, o Theo. Então o Theo está numa incubadora, lá internado em Patrocínio, fortalecendo seus pulmões, já que nasceu tão precocemente. E vamos orar, pela vida dos dois, pela vida da Roberta, porque ela teve eclâmpsia, e ainda está com a pressão alta, está muito inchada. Então oremos, intercedamos a Deus em favor da nossa querida irmã, da filha dos nossos queridos irmãos, a Suzy, irmã da Flávia, Ok? Então oremos pela Roberta, também pelo Theo. Querido,
Em nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade de nos achegarmos ao Senhor em oração. E agora, Deus, eu clamo pela vida da Roberta. Ó Deus, que ela possa melhorar, que ali em Patrocínio, onde ela está internada, a pressão dela seja normalizada, Deus, seja equilibrada, que o Senhor tire dela qualquer tipo de infecção, Deus, que ela possa se acalmar, se tranquilizar também, ó Deus. Pai, eu peço pela vida desse bebezinho, o Theo, ó Deus, obrigado pela chegada dele, que o Senhor guarde a vida dele ali, naquela incubadora, Deus, que o Senhor não permita que nenhum mal venha sobre ele, limpa os pulmõezinhos dele, ó Deus, fortaleça os pulmões dele, ó Deus, livra ele de qualquer tipo de infecção, Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, guarda o Theo, ó Deus, seja sobre ele a tua bênção, Pai, porque nós cremos que ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor, e ele haverá de ser bênção na vida da Roberta, do seu pai, na vida dos seus avós, na vida da sua tia, Deus, e dos seus primos. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta esse bebê, que ele venha recuperar, Pai, se desenvolver rapidamente, em breve possa estar aqui conosco, ó Deus. Visita a Roberta e o Theo, também seja com a Suzy, que foi, ó Deus, para revezar com a Flávia, que o Senhor dê o descanso para a Flávia, traga ela em paz, em segurança de Patrocínio, e também que o Senhor guarde a Suzy lá, ó Deus, renovando as suas forças. Oramos bendizendo-te, louvando-te, agradecendo pela chegada dessa criança, pela alegria que ela será, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, a Raquel está conosco. Deus abençoe, viu, Raquel? Deus abençoe todos os irmãos, nossos irmãos presbiterianos. A Flávia já chegou aqui, a Nelita também. Que Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Ainda olhando aqui para os Salmos, eu queria que a gente pensasse no Salmo 13, tá bom? Foi aniversário da Dona Geralda, né, Carly? Da sua mãe. Agradecemos a Deus por ela, um ano mais de vida concedido a ela, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, o Salmo de número 13, dá para acompanhar aí, quem puder, é um salmo chamado Salmo de Lamento, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia, contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da noite, da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Amém. Boa noite, sou Otair Pimenta. Sou Otair Pimenta Malagueta, lá de Vazante. Flávia está dizendo, né? Está nas tuas mãos, Jesus, a vida do Theo. Abençoe minha irmã e obrigado por tudo até agora. Amém. Amém, Flávia. Nós estamos juntos. Leonice, Deus te abençoe, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Gente, vamos pensar aqui rapidamente no Salmo 13. É um salmo, como eu disse, chamado de lamento. Há vários salmos de lamento. Lamento é choro mesmo. É um salmo de queixa. É um salmo em que o autor do salmo, em oração, expressa a Deus a sua dor, a sua angústia, a sua aflição. E nós, como crentes, aprendemos com os salmos a falar com Deus, a ter liberdade de adentrar a presença de Deus e orar, clamar e apresentar a Ele as nossas queixas, as nossas necessidades. A primeira parte do Salmo 13, então, é a apresentação de uma queixa.
Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então veja, Meire, Marli, que o salmista, ele não tem vergonha, né, de falar com Deus. Aliás, esse tipo de oração aqui é uma oração corajosa, mas é uma oração de fé. Donizete, o Salmo 13, no qual nós estamos meditando, fala-nos, né, de que essa primeira parte desse salmo de lamento é a apresentação de uma queixa a Deus através da oração, e é uma oração fervorosa. Não é o lamento exige fervor, porque lamento não é a mesma coisa que murmurar. Murmuração é pecado. Murmuração é a pessoa nunca estar satisfeita. E isto é claro que é pecado, né? Murmuração é condenar Deus, é culpar Deus pelas coisas. Murmurar é reclamar e nunca bem dizer. É diferente do lamento. O lamento é uma oração de expressão de dor, de aflição, de angústia, em que a pessoa que ora chora, mas confia. Ela chora porque ela tem liberdade de estar na presença de Deus. Ela chora porque ela tem convicção de que está na presença de Deus. E aí, uma pessoa que tem intimidade com Deus, que tem comunhão com Deus, que tem vida com Deus, ela tem essa liberdade de se achegar a Deus e tornar essa oração uma oportunidade para experimentar a graça de Deus e confiar na sua misericórdia. Então, esse Salmo 13, né, é uma expressão em que o salmista expressa sua perplexidade em aparentemente Deus demorar em atendê-lo, Deus demorar em defendê-lo. Você já passou por isso? Um momento na vida em que você acha que Deus está demorando para atender, para responder? Aparentemente, né, tem momentos na nossa vida que Deus parece que está demorando. Mas a gente sabe que Deus, na verdade, nunca demora, nunca atrasa. Deus, na verdade, nunca chega atrasado. Ele tem o tempo dele. E nós mesmos aprendemos lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, para todo propósito aqui na terra. Então há tempo de chorar e de rir, tempo de plantar e de colher, tempo de nascer e de morrer, há tempo de juntar e espalhar, etc. Né? E no Novo Testamento a gente aprende com Jesus que a oração é um dever nosso como crente. Mas mais, não apenas dever, eu tenho mostrado aqui nas sextas que a oração deve ser aprendida como algo prazeroso. A gente tem que orar não só porque é obrigado, porque é crente, porque é um mandamento, mas devemos orar por prazer, por gosto, por aprofundar a nossa comunhão e intimidade com Deus. E Jesus, certa vez ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, sobre o dever de ter uma vida de confiança, de perseverança na oração, ele contou aquela parábola do juiz iníquo e a mulher que clamava ele na oração. E aí a expressão em Lucas 18 é que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Ok? Esse eu acho que rapidinho para você acompanhar comigo. Você que está em casa, né, que tem condição de abrir aí sua Bíblia, mas se não puder abrir a sua Bíblia aí, você vai acompanhar a leitura em Lucas 18. Deixando aqui.
Então, como eu fiz aquela pergunta, né? Se você já teve momentos de achar que Deus está demorando, mas na verdade Ele tem propósitos para a vida da gente. Como nós meditamos hoje pela manhã na nossa devocional do grupo do WhatsApp, na verdade Deus quer que a gente esteja aqui agora vivos, por exemplo, e não mortos, porque Ele tem um propósito para a vida da gente. Ele está sempre trabalhando na vida da gente, né? Então aqui em Lucas 18, nós temos a primeira oração aqui que Jesus ensina, né, nesse capítulo, é a oração do fariseu, que era uma oração hipócrita, e a do publicano, uma oração de confiança na graça de Deus. E no texto seguinte, ele fala-nos, né, sobre esse juiz, né, que não julgava a causa da viúva, e ela clama, ela busca, e até que uma hora ele decide julgar a sua causa. O que a gente aprende com isso? É que, na verdade, como diz aqui no o salmista, até quando, Senhor? A gente fica meio que, vamos usar aqui uma palavra, ansioso, e a gente quer apressar as coisas. Quando a oração é a gente se achegar diante de Deus e entregar as nossas necessidades, é a gente se achegar diante de Deus e descansar, orar, confiar e descansar, que Deus já está cuidando, né? A verdade é essa, Deus já está cuidando daquilo que a gente orou, daquilo que a gente colocou diante dele em oração. O que mais? Voltando lá para o Salmo 13, a gente entende, né, que nesse Salmo de lamento, se há um clamor, há súplica para que Deus olhe para nós. Por exemplo, ele fala no versículo 3, atenta para mim, ou seja, olha para mim, mostre consideração, responde-me, Deus meu, ilumina-me os olhos. Sabe o que é ilumina-me os olhos? Dá-me entendimento, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, né? A palavra de Deus. Então, dá-me entendimento, ilumina-me os olhos. E às vezes nós precisamos orar. Não é então errado falar, oh Deus, até quando eu vou ter que esperar? Até quando eu vou ter que aguentar? Mas ao mesmo tempo, ele expressa confiança e ele pede, Deus me ilumina os olhos para que eu contemple, para que eu saiba entender o tempo, a hora, para que eu saiba descansar. Inclusive, né, para que eu não durma o sono da morte. Então, ou seja, é uma expressão de desespero. O que ele está dizendo nesse lamento? Olha como ele demonstra confiança. Que a menos que Deus intervenha, ele está perdido. A menos que Deus intervenha, ele se encontrará em desespero. Então, essa súplica nos ensina que mesmo quando a gente está tambaleante, se sentindo derrotado, a gente precisa orar e confiar. E no versículo 5 ele diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça. Então a oração de lamento, ela expressa a queixa, ela tem uma súplica pela intervenção divina, mas ela também expressa uma confiança na graça de Deus. Deus é amor, Deus é amoroso, Ele é benigno, Ele é compassivo. Então a gente chora diante de Deus, mas confiando na graça dEle, no amor dEle, tá certo? Então confie na graça, descanse no amor do nosso Deus. Confio na tua graça. Eu não mereço, Senhor, eu não mereço, mas eu confio na tua graça, no teu amor. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Então a parte final do Salmo de Lamento, da oração de lamento, é ação de graças, é louvor,
é alegria. Então o salmista expressa confiança na graça de Deus e se alegra, ele bendiz Deus. Então veja como começa e como termina o lamento. Como começa? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas como termina? Quanto a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ou seja, há um reconhecimento de que Deus está trabalhando. É interessante que lá no princípio do Salmo ele está abatido por causa de uma aparente demora de Deus, até perplexo. Mas agora ele termina o lamento dizendo que Deus é bom e tem feito muito bem a ele. Ou seja, na verdade, Deus em momento algum o abandonou, Deus em momento algum se distanciou dele, deixou ele à própria sorte, mas usou de graça para com ele. E ele diz: eu confio na tua graça. O meu coração se regozija, se alegra na tua salvação. Então o lamento termina com louvor. O lamento termina com cântico. Por quê? Porque a gente apresenta a Deus as queixas, as necessidades, mas a gente sabe que Ele está cuidando de nós. A gente confia nele e a gente termina adorando, louvando. A gente termina a oração, depois de expressar a dor, com confiança. Deus me tem feito muito bem, por isso cantarei. Amém? Deus nos tem feito muito bem. Vamos orar. Agora, nosso próximo pedido de oração é pela Nativa, nossa irmã Nativa. Ela teve uma queda, né? E veio a quebrar a bacia, a Nativa. E então vamos orar por ela, para que Deus esteja colando aquele osso, ligando aquele osso, e ela possa se recuperar. Ela já está se tratando, né? Já está em casa. Então vamos orar por ela. Querido Deus, muito obrigado porque podemos, em meio às dores e dificuldades, cantar, louvar, nos alegrar, porque o Senhor é muito bom. Tua bondade e a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade. Por isso, Deus, podemos dizer como salmista: porquanto o Senhor me tem feito muito bem, então eu vou cantar. Oh Deus, agora eu peço, lembra-te da nossa irmã Nativa. Ó Deus, que o Senhor possa tirar dela as dores, aliviá-la das dores e colar aqueles ossos na sua bacia. Ó Deus, renova a fé da nossa irmã, sustenta a tua filha, guarda ela, dá forças físicas, mentais e espirituais à Nativa, Senhor, em nome de Jesus. Ó eterno Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus é bom, né, Suzy? Já chegou em patrocínio, Suzy? São 7h29. Pela hora que o senhor me falou, capaz que o senhor já chegou aí, né? Gente, então vamos continuar em oração, né, pelo Theo, a Suzy. Lembrando que o Theo, ele agora é meu conterrâneo, né, Suzy? Patrocinense. Vai torcer pro time da Patrocinense, aliás, do Patrocinense, o Clube Atlético Patrocinense, e pro Flamengo, né? Vai torcer pro Flamengo também. Mas vamos lá, o Fabinho não gostou, né, dessa notícia do Flamengo não, porque ele é palmeirense, né? A Dimara também é flamenguista, Donizete flamenguista, Marli flamenguista, só deu flamenguista, o Taíra é atleticano, mas tá doido pra virar flamenguista, né? A Flávia é flamenguista, Cleonice também é, a Raquel também é, a Nelita também é, o Amaury não falou, mas deve ser, a Bruna também é, a Kelly com certeza, né? A Marli está dizendo, né? Tenha misericórdia, Jesus. É isso aí. Marli, e os seus sogros? Como é que eles estão? Seu Júlio, né? Dona Rosa. Vamos orar por eles, né? Também, né? Vamos orar pelos nossos irmãos da igreja que estão desempregados. Vivemos uma crise econômica. Vamos orar por eles. Vamos orar pelo nosso país. Já
vários dias, né, com mais de 2.000 mortos por Covid por dia, uma situação drástica, lamentável, triste, e nós devemos orar e levar esperança, né? Levar esperança. Não adianta o abatimento, né? Vocês viram aqui no Salmo 13 de Lamento que ele termina com louvor, por causa da confiança, da fé. Então vamos orar pelos desempregados aqui da cidade, especialmente da nossa igreja, e orar pela nossa região, nosso país, várias regiões do país em lockdown, com toque de recolher, com muito mais restrições. Mas nós cremos, irmãos, que esse tempo vai passar, né? Essa pandemia vai passar e vai ficar na história, né? Nós vamos contar para os nossos tataranetos, né? Como é que foi esse período. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, ainda na Tua presença, confiantes, ó Deus, no amor e misericórdia do Senhor, oramos e clamamos pela vida dos nossos irmãos que estão desempregados. Ó Deus, que o Senhor possa abrir portas de trabalho para o Gilson, também para o Donizete. Ó Deus, que o Senhor se lembre dos nossos irmãos, ó Deus, do Denilson, do Fábio. Lembra-te, ó Deus, dos nossos irmãos e que a tua graça maravilhosa se estenda sobre eles, portas de trabalho se abram, que os nossos irmãos tenham uma renda, tenham, ó Deus, tranquilidade, descansem e confiem no Senhor. Ó Deus, pedimos por aqueles que já estão trabalhando, tenham o seu trabalho, que eles sejam protegidos, que eles deem o melhor deles, ó Deus, fazendo aos homens como se fosse para o Senhor, e assim teu nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, preserva o trabalho dos nossos irmãos. Abençoa, Deus, aqueles que são empresários, que são donos de negócios, de comércios. Ó Deus, para que diante desses momentos, ó Deus, também em que os comércios estão fechados, esses irmãos tenham como se manter, ó Deus, e até mesmo como manter os funcionários. Ó Deus, que esses irmãos tenham condições de aguardar a abertura do comércio, ó Deus, que eles tenham condições, ó Deus, para depois recuperar o que está sendo deixado de ganhar agora financeiramente, ó Deus. Ó Pai querido, agora eu também peço pelo nosso país, ó Deus, que haja seriedade dos nossos governantes no trato com o erário público, no trato com a saúde, com a vida das pessoas, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria também, ó Deus, para que tomem as decisões corretas, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa dar também temor a esses governantes, ó Deus. Não apenas para que executem o que deve ser feito com juízo e justiça, mas, ó Deus, com responsabilidade e, ó Deus, com temor ao Senhor. Salva a nossa nação, salva o nosso país, ó Deus. Ó Pai querido, e que também tenha misericórdia da nossa igreja, das famílias da nossa igreja. Que ninguém venha se dispersar, que essas ovelhas não venham se dispersar. Ó Deus, que elas possam ouvir a voz de comando do pastor Jesus, estarem atentos à voz do pastor Jesus e não se dispersarem do aprisco. Possam estar, ó Deus, buscando o alimento na palavra, buscando a comunhão na oração. E, ó Deus eterno, assim nós rogamos e entregamos as demais coisas a Ti. Como diz a Tua palavra, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles irmãos e irmãs que fizeram aniversário nessa semana, Deus, que o Senhor lhes acrescente muitos anos de vida, que sejam anos vividos na Tua presença e para a glória do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que se você tiver algum pedido de oração, manda nos comentários, manda no WhatsApp meu particular, tá? Manda. E depois, se você quiser, a gente também compartilha no grupo da igreja, tá? Os motivos de oração. Lembramos de orar pelo Luiz e a Helena, né, que
estão acometidos da Covid, estão de quarentena nas suas casas, né, na sua casa. Continuemos em oração uns pelos outros. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.